Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Começando a nossa célula hoje, a nossa série que estamos falando sobre feridas emocionais, e hoje vai ser humilhação. Glória a Deus pela sua vida, é muito bom nós estarmos aqui juntos, amém? A gente sabe que tudo que Deus tem reservado para nós, nós vamos viver em nome de Jesus, independente do nosso passado, independente daquilo que a gente já viveu, daquilo que a gente está passando. A gente sempre tem que ter em mente que o Senhor, Ele está sobre o governo da nossa vida, Ele nos dirige e Ele tem um caminho para cada um de nós. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha aqui mais de um ano, você que está entrando agora, foi convidado por alguém, muito bem-vindo. Nós estamos, como eu falei, nessa série de feridas emocionais. Na primeira semana, nós falamos sobre rejeição, o segundo tema foi abandono e hoje humilhação. Você já se sentiu humilhado? Com certeza em algum momento da sua vida. Você já foi humilhado? Porque às vezes, independente das pessoas terem intenção de nos humilhar, nós muitas vezes nos sentimos humilhados, às vezes por uma condição financeira que estamos vivendo, às vezes por um rompimento de um relacionamento, às vezes até o afastamento de pessoas, E, às vezes, crítica, palavras que vêm até nós, nos machucam e vão criando essas raízes. Nós vamos passar aqui para vocês, a nossa tela, você que está no nosso WhatsApp, do grupo do WhatsApp, se você não está, coloca aí que você quer participar, que depois todas essas telas que nós vamos passar aqui, eu coloco lá para vocês acompanharem. Durante a célula, a gente vai colocar aqui para você poder também ouvir o que eu estou falando, e também ir lendo para te ajudar, para você ir assimilando aquilo que está sendo ministrado. Eu me sinto muito privilegiada de poder estar aqui com vocês, quinzenalmente, porque nós tratamos de assuntos tão profundos, de coisas tão sérias, na vida de pessoas. Vocês sabem que eu passei já por muitas situações, eu tenho colocado aqui o meu testemunho pessoal, eu tenho contado as minhas experiências, porque eu acredito que tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente vive, é para a gente poder ajudar outras pessoas. Porque, com certeza, se Deus permitiu que a gente passasse em algum momento, em momentos da nossa vida, dificuldades, desafios, e a gente conseguiu vencer, é para que a gente possa compartilhar, ajudar outras pessoas. E desde o momento que o Senhor me motivou a fazer essa célula, um ano e meio atrás, e a gente começou a falar sobre saúde mental, no início dessa pandemia, a gente começou a observar o quanto o vírus, o coronavírus, estava trazendo desespero, angústia, começou a desencadear sentimentos, emoções, lembranças. E a gente tem visto nesse ano pouco quanto esse vírus tem trazido não só um mal fisicamente, causando todo tipo de malignidade, todo tipo de dor, de sofrimento, de perdas que a gente passou, mas o quanto esse período de pandemia tem afetado a nossa vida emocional, tem afetado a maneira como a gente reage, a maneira como a gente encara a vida. Muitas pessoas ainda têm medo, muitas pessoas estão vivendo um sentimento de depressão, não conseguem superar, têm medo do futuro, estão ansiosas, enfim, e outras enfermidades que começaram a desencadear exatamente por um momento tão difícil. Então, Deus tem nos dado oportunidade nessa célula, de falar mais e entender mais profundamente cada um desses temas. É interessante porque uma pessoa me mandou um recadinho uns dias atrás, perguntou assim: Bispa, de onde você tira tanta inspiração, para estar falando desses temas, coisas assim que a gente acha que de repente chega uma hora que já não tem mais o que falar. Aí eu falei para essa pessoa, eu falei: olha, primeiro a inspiração é do Espírito Santo, e muita coisa tem a ver com aquilo que eu passei, com aquilo que eu vivi, coisas que até eu não tinha consciência do quanto eu já tinha passado por momentos difíceis na minha vida, que a depressão foi um ponto alto, foi algo mais, vamos dizer, consciente para mim. Mas depois, vivendo a minha vida no ministério, esse ano eu estou fazendo 25 anos
como pastora, cuidando de vidas, cuidando de famílias, atendendo pessoas, eu comecei a perceber o quanto eu vivi coisas na minha vida que me faziam ter as experiências para que eu pudesse compartilhar com as pessoas. Então, eu acho que isso tem sido a grande bênção dessa célula. Porque você falar de alguma coisa que você desconhece, não entende, é claro que muitos assuntos aqui eu pesquiso, eu vou ver o que se fala, o que realmente são as pesquisas, e eu não entendo, claro, né, porque eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas eu sou uma serva de Deus que passou por experiências, que tem ajudado pessoas, e eu procuro ter esse entendimento para poder também ajudar as pessoas e fazer também com que elas possam também procurar ajuda. Porque aquilo que a gente pode fazer aqui hoje é ensinar que tem um caminho em Jesus Cristo. Porque esse foi o caminho da minha cura, né? Eu, primeiro, identificar as minhas feridas, identificar os meus traumas, identificar os problemas emocionais que eu tinha. E, a partir daí, a minha busca, o meu desejo, o meu interesse de entender aquilo que eu estava vivendo e aplicando a palavra de Deus na minha vida. Então, é isso que a gente está fazendo aqui nessa célula. Eu estou aqui batendo um papinho com você enquanto as pessoas estão entrando. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. E sempre como a gente faz, a gente começa orando, pedindo ao Senhor, né, que nos dirija, que Ele coloque as palavras na minha boca. Aqui são coisas que durante esse período eu li, eu estudei, eu busquei a Deus, e que Ele venha realmente trazer a verdade que possa te libertar, que eu possa te ajudar através, né, desse estudo, dessa célula, fazer você ter consciência. E às vezes não diretamente para você, mas para pessoas que você ama, pessoas que estão próximas de você. Que a partir desse entendimento, você vai poder também ajudar essas pessoas em nome de Jesus. Amém? Então, sejam muito bem-vindos. Essa célula acaba, às vezes, demorando um pouquinho mais, porque são coisas profundas, e a gente vai aqui aproveitar esse tempo, já que é quinzenal, né? E a gente vai dedicar esse tempo. Então, abre o teu coração, pede para o Espírito Santo falar com você. Se tem alguma coisa que você desconhece, né? A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, e eu espero que venha essa luz para você e você possa, através dessa ministração, poder ter a ajuda que você precisa, porque eu sempre me coloco aqui à disposição, né? Me procure, se você tem um pastor, uma autoridade, uma igreja, né? Procure o seu pastor, a sua autoridade e peça ajuda, né? Às vezes nós precisamos de uma ajuda, às vezes de um psicólogo, às vezes precisamos de uma terapia, mas o mais importante é que aquilo que você vai ouvir hoje, você vai ter certeza que independente do que você passou ou tem passado, tem cura para você. Amém? Vamos orar então, iniciar a nossa célula. Amém? E nós vamos ter esse tempo aqui na presença do Senhor. Só lembrando, nós vamos deixar gravado no canal do YouTube até sexta-feira, ok? Então, se você perdeu alguma coisa, quer ver de novo, quer indicar essa ministração para uma pessoa, então você pode, até sexta-feira a gente vai estar no ar, amém? Nós estamos gravando e você vai ter a oportunidade de mandar para alguém que está precisando também, amém? Então vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer e te louvar por cada vida que o Senhor permitiu estar aqui agora, nesta célula, aqueles que posteriormente vão ouvir esta ministração. Meu Deus, eu te agradeço pela oportunidade, porque eu sei que todas as experiências vividas, Senhor, o Senhor me deu vitória, o Senhor me fez realmente conhecer a cura. E, Espírito Santo, eu te peço, ajuda cada vida agora, que às vezes nem sabe o que tem, não sabe os motivos, muitas vezes, de estar infeliz, de estar triste, de não conseguir ter uma realização, de ficar muitas vezes patinando num problema, não conseguindo, muitas vezes, uma solução. Espírito Santo, venha sobre nós agora, toca a vida de cada um, Senhor, e que a tua palavra venha nos dar entendimento, que a tua palavra venha nos dar hoje exatamente aquilo que a palavra fala, que nos cura e nos livra daquilo que pode nos matar. Toma minha vida nas tuas mãos e abençoa cada vida. Se tem alguém aqui, Senhor, que está sofrendo, passando por qualquer situação,
toma a vida dessa pessoa agora e envia a tua unção, a tua cura, Pai. E alivia agora, porque o Senhor diz que o seu fardo e o seu jugo é leve e é suave. Então, nós entregamos o nosso e tomamos o teu, Senhor. Obrigado por esse tempo, nós consagramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje, eu acho que a minha irmã não entrou, hoje é aniversário da minha irmã, da Pitita, e, enfim, ela está passando aí umas lutinhas, a gente tem orado por ela, hoje ela está completando mais um ano de vida. Pi, talvez você vai assistir depois, um beijo, já te dei parabéns, Deus te abençoe, linda, te amo. Amém, queridos. Vamos, então, dar início, né, a essa ministração, e como eu falei, nós estamos fazendo uma série, mas de repente você não assistiu, né, nem a primeira e nem a segunda, está entrando aqui, né, e não sabe, não. Hoje vai ser uma ministração específica, nós estamos falando sobre feridas emocionais. Já falamos sobre rejeição, abandono, e hoje o terceiro tema é humilhação. Então, nós vamos entender como essas feridas emocionais causam hoje na nossa vida, muitas vezes, um roubo. Causam na nossa vida impedimentos que você não consegue, muitas vezes, ser feliz plenamente, não consegue ter uma vida abundante. Às vezes, você é feliz em muitas coisas, mas, às vezes, tem uma área específica que você não consegue se realizar, você não consegue ver essa área da sua vida dar certo. Às vezes são mais do que uma. E nós trazemos desde a nossa infância experiências, traumas, enfim, palavras, aquilo que nós recebemos dos nossos pais, aqueles que nos criaram, enfim, professores, pessoas que de alguma maneira nos influenciaram. E de repente uma ferida foi aberta ali, no momento em que você nem tinha consciência de quem você era, do que estava acontecendo. Podem ter acontecido, né, depois, um pouco mais à frente, na adolescência, ou até nesses dias. Mas essas feridas, quando elas não são tratadas, quando elas não são, vamos dizer assim, está no campo da nossa consciência, elas continuam ali, infeccionadas, nos causando dor, nos causando sofrimento. Às vezes, a gente não fica 24 horas sofrendo essa ferida, mas quando a gente passa por qualquer experiência que a gente sempre tem falado aqui, né, o gatilho, aquilo vai fazer a gente lembrar de um momento triste, de um momento humilhante na nossa vida, e a gente vai remontar todos os sentimentos que a gente já sentiu. E às vezes a gente não tem nem consciência disso. Às vezes a gente não percebe. Nós tivemos na semana passada, né, há 15 dias na anterior, uma pessoa que falou: Bispo, eu nem sabia que eu tinha a ferida do abandono. Eu já tinha feito terapia, já, enfim, fiz tantas coisas, mas eu nem tinha consciência. Mas ouvindo a palavra, ouvindo a célula, ouvindo a ministração, eu identifiquei que a minha ferida era o abandono. Então, olha que maravilhoso, porque a gente vai conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. E é bem possível que a gente tenha a ferida da rejeição, talvez muitos aqui se identificaram, do abandono e também da humilhação. O fato de você ter uma ferida não significa que você não possa ter outras. Às vezes o que acontece é que uma é mais acentuada. Uma te marcou mais, uma foi mais traumatizada na sua vida, né? Foi mais traumatizante na sua vida. E a outra, de repente, você passou, mas não é uma coisa assim que você se lembra. E eu estou falando isso porque quando eu comecei a estudar, a escrever e a pesquisar sobre esse tema de feridas emocionais, a primeira foi rejeição, né? Que eu contei aqui minha experiência daquilo que eu vivi. Depois foi abandono, que eu também contei minha experiência aqui. E quando eu fui fazer aqui a palavra, escrever e preparar a humilhação, eu não tinha... Quer dizer, todo mundo já passou por uma humilhação, todo mundo já teve um momento que se sentiu envergonhado, humilhado, desprezado por alguém. Mas, quando eu comecei a escrever e a meditar, eu fui me lembrando de coisas que também tinham acontecido comigo. E é claro que essa ferida, para mim, não foi a mais acentuada. Foi da rejeição e do abandono. Mas isso não quer dizer que eu também não tenha desenvolvido a ferida
da humilhação. E eu comecei a me lembrar de dois fatos que depois, no finalzinho, eu vou compartilhar aqui com vocês. E é maravilhoso, porque quando eu falo de algo que eu vivi, de algo que eu vivenciei, de algo que eu sei como se manifesta, fica muito mais fácil, né, de ministrar, de falar com muita liberdade. Então, nós vamos agora, né, hoje a pastora Adriana está nos ajudando aqui, a pastora Suzy teve um compromisso, então quero agradecer a pastora Adriana, e vamos já começar colocando aqui a tela, como sempre a gente faz, nós iniciamos com a palavra de Deus, já oramos e agora nós vamos ver um versículo, porque sempre eu vou orar e vou buscar, Senhor, qual o versículo que tem a ver com esse tema, que a gente possa desenvolver a palavra em cima, né, desse tema. E nós estamos no ano, aqui a igreja, aqueles que fazem parte da igreja Renascer em Cristo, nós estamos num ano profético, e é o ano do apóstolo Paulo. E Paulo escreve a carta aos Filipenses, e ele fala aqui, um versículo que a gente conhece muito, Filipenses 4:12. Tanto sei estar humilhado. Olha que interessante. Eu sei estar humilhado. Então, nós vamos entender que a gente vai aprender a passar por isso e não ficar com a nossa vida destruída, acabada, e achando que por causa disso a gente não vai ter nada de bom na nossa vida. Não. Então, Paulo fala, tanto sei estar humilhado, como também honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Ele vai falando de outras coisas também. Depois leia esse capítulo de Filipenses 4, que é maravilhoso. Então, olha só, o apóstolo Paulo está falando o quê? Que ele, como um homem, né, um apóstolo de Cristo, e antes dele ser apóstolo, um homem que passou por muitas coisas, um homem que conhecia muito a lei de Moisés, ele era um fariseu, e ele tinha uma condição exatamente contrária de quando ele teve aquele encontro com Jesus no caminho, né, de Damasco. Ele era arrogante, ele era uma pessoa que ocupava uma posição de superioridade. Dificilmente Paulo, né, como cidadão romano, com uma posição que ele tinha sido humilhado. Mas quando ele passa e tem aquela experiência, e ele é transformado, né, de Saulo para Paulo, e Deus chama ele para ele ser o apóstolo dos gentios, ele começa a vivenciar coisas na vida dele. E ele diz aqui, eu aprendi a estar humilhado. Então, nós vamos entender que a humilhação, claro, ela não é algo agradável. A humilhação, ela é algo que nos machuca, que nos fere profundamente. Mas quando eu tenho entendimento de que eu posso até ser humilhado, eu posso até passar por situações humilhantes, mas eu vou saber que eu posso contar com Deus que vai e me dar entendimento e não permitir que isso se transforme numa ferida. Então, o que acaba acontecendo? Se hoje a gente tem a ferida da humilhação, é porque a humilhação, ela não foi tratada dentro de nós. Essa humilhação marcou a sua vida a ponto de causar uma ferida, e essa ferida aí te causa sofrimento. Então, nós vamos ver hoje como é que essa ferida se manifesta na nossa vida. Então, de algo que aconteceu, que pode ter acontecido lá na sua infância, ou na adolescência, ou até na sua fase adulta, até, né, ontem, de repente, você passou por uma situação e que isso está aí te machucando, te ferindo. Então, nós vamos aprender, porque este é um ano de Paulo, que nós temos aprendido a passar por coisas, porque todos os homens estão sujeitos a uma humilhação, porque a gente não tem controle de quem vai nos humilhar, quem não vai nos humilhar. Então, é muito importante, primeiro, a gente ver neste momento aquilo que ficou do nosso passado, que não foi resolvido. Aquilo que nos feriu, nos machucou, causou uma ferida, e hoje te impede de você ser uma pessoa plena e feliz. Amém? Então, vamos dar o início. Eu tenho uma introdução aqui e nós vamos começar. Bom, uma das coisas mais difíceis de suportar é a humilhação. Ser humilhado é ser considerado inferior do que realmente é. O desprezo, a afronta ou o rebaixamento são formas de humilhar alguém.
como é doloroso ser humilhado. É uma coisa assim que dói mesmo, é algo que você passa e dói fisicamente, é uma dor que é muito difícil a gente superar, né? Tudo começa na infância. A gente já viu a ferida da rejeição, a ferida do abandono, e a gente sabe que tudo começa ali. Desde o momento que nós estamos no ventre da nossa mãe, nos primeiros anos da nossa vida, onde tudo começa a desencadear na nossa vida, né? Tudo que vivemos nessa infância, né, serve para nos moldar, para moldar a pessoa que você será quando adulto. Então, geralmente, quando a gente tem uma ferida, a gente traz essa ferida, e eu costumo dizer aqui, é a criança que está machucada dentro de nós. E que ela permanece aqui, porque essa criança foi ferida, foi machucada, seja pela rejeição, que a gente já falou, seja pelo abandono e hoje pela humilhação. É nessa etapa da vida que se começa a trabalhar a autoestima. Então, o que acontece? É tão importante desenvolver a resiliência. É você saber lidar com os momentos difíceis da sua vida. É você aprender que tudo de ruim que acontece na sua vida, você pode, né, superar tudo isso e transformar esse momento ruim num aprendizado na sua vida. Então, a gente saber lidar com a frustração. Só que nem todos nós temos essa capacidade. Só que nem todos nós estamos prontos para enfrentar. Às vezes, algumas coisas, outras não. Então, infelizmente, também é na infância que se ganha certas feridas emocionais difíceis de curar e que podem durar toda uma vida. Então, a gente, tratando de pessoas, fazendo aconselhamento, né, gabinete pastoral, atendimento, a gente vê como pessoas carregam feridas da sua infância, que foram humilhadas e elas não conseguem mais acreditar nelas mesmas. Então, os problemas vividos na infância podem provocar algumas cicatrizes emocionais, que podem predizer como será a nossa qualidade de vida quando adultos, a maneira como enxergamos as adversidades, nossos relacionamentos e a nossa visão de mundo. Então, o que acontece? Quando nós somos feridos lá na infância, e essa ferida fica aberta, nós não vamos conseguir ter uma vida aonde a gente vai conseguir enxergar essa adversidade e ter controle sobre ela. A gente muitas vezes não vai ter bons relacionamentos, porque essa ferida, não sei se vocês lembram, quem participou aqui da primeira, é que eu falei, quando você tem uma ferida, você coloca, ela é feia, ela é ruim de você ver e você não quer mostrar essa ferida, você põe uma luva. Só que a luva, como eu expliquei, é uma máscara que a gente veste para se proteger, para que ninguém veja essa ferida. Para você sobreviver, né, a esse mundo tão difícil, então você veste essas máscaras e aí essas máscaras vão te impedindo de enxergar a sua realidade. E a ferida continua ali. Ela continua e ela vai infeccionando e ela vai causando mais sofrimento para você. Por quê? Porque você simplesmente tapou a ferida, você não tratou a ferida. Então, isso vai afetar nos seus relacionamentos, isso vai afetar a sua visão de mundo, porque se você tem uma ferida da humilhação, você vai se sentir menor, você vai ter complexos de inferioridade. Então, você sempre vai enxergar o mundo, você vai enxergar os desafios da sua vida sempre na perspectiva de que você é menor, de que você é inferior, de que você não pode. Então, olha como isso vai atrapalhar você tomar decisões, você fazer as suas escolhas, você se relacionar com as pessoas e até mesmo encarar as dificuldades que você está enfrentando com essa autoestima. Porque quando a gente tem essa baixa autoestima, às vezes a gente nem enfrenta, porque a gente já se sente derrotado. Então, as feridas emocionais, elas podem ocasionar em adultos comportamentos infantis, de adolescente, agindo de maneira irresponsável e gerando impactos negativos em si mesmo e nas pessoas ao seu redor. Olha como uma ferida da humilhação pode fazer com que aquela pessoa fique um adulto imaturo, infantil, onde ela não se desenvolve, ela não cresce, ela tem atitudes
que você olha e fala assim, nossa, acho que nenhuma criança faria o que essa pessoa fez, mas porque ela tem uma ferida dentro dela, porque ela foi humilhada e ela não consegue, vamos dizer assim, reagir como um adulto. Ela carrega essa criança ferida e machucada e parece que sempre quem vai falar mais é a criança ferida e machucada, porque na hora que você tem que enfrentar situações, na hora que você é humilhado novamente, na hora que você é confrontado, você se esconde nessa máscara. Então, a pessoa ela vai tendo essas atitudes infantis de adolescente e aí ela vai gerar impactos negativos para ela mesma e para as pessoas que estão em volta, porque assim às vezes ela não consegue uma posição no mercado de trabalho, às vezes ela não consegue se relacionar com as pessoas porque ela tem atitudes infantis, né? E um adulto quer se relacionar com outro adulto. Então, olha como isso interfere na nossa vida, algo que aconteceu lá atrás, na nossa infância, na nossa adolescência, em algum momento que nos impede de viver plenamente a vida que Deus nos propôs. Bom, vamos definir. Humilhação é o quê? Ação em que alguém humilha, rebaixa, diminui o valor de outra pessoa ou coisa, rebaixamento moral, afronta, diminuição. Quem tem sua honra ou dignidade ofendida, desonra e vergonha. Isso é um desrespeito no rebaixamento moral. Então, ou seja, a pessoa ela vai se sentir rebaixada, diminuída, ela vai se sentir desonrada, indigna, ofendida, desonrada. Então, olha o quanto a palavra humilhação tem um desdobramento de muitas coisas e às vezes a gente nunca parou para pensar que a gente tem esses sentimentos, não porque nós nos enxergamos assim, mas porque a gente passou a se enxergar com os olhos das outras pessoas. Porque passamos por humilhações, porque acreditamos que tudo aquilo que as pessoas falaram para a gente de ruim é verdade. Então, hoje nós estamos entendendo que isso vai afetar muito, e essa ferida, se ela não for tratada, ela tem a tendência de piorar e de você cada vez mais se sentir uma pessoa aprisionada por essas características. Vamos em frente. Então, o terceiro tema de hoje é a humilhação. E qual é a máscara? Quem lembra qual era a máscara da rejeição? Quem puder escrever aqui no chat, quem lembra? Porque a gente fala a ferida e a máscara, é aquilo que eu vou esconder aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aquilo que eu sinto, aquilo que eu passei. Então, eu começo a vestir uma máscara e as minhas características, as minhas reações estão em cima daquilo que eu criei, né, como um personagem, uma máscara. Mas a minha ferida está lá. Então, quem foi rejeitado, quem lembra aqui? Deixa eu ver. Ninguém falou aqui ainda. É o escapista. Vocês lembram? Porque a pessoa que sempre vai fugir, sempre vai querer escapar, ela não vai querer assumir a sua identidade. Depois você pode, né, assistir, a gente depois vai disponibilizar todos esses estudos. Então, a máscara do escapista, do rejeitado, né, da ferida da rejeição é escapista. E do abandono, quem lembra? Fechar aqui. Vamos lá. E hoje, a máscara da humilhação é o masoquista. Tá? Lembrando, o do abandono é o dependente, né? Ele dependia de tudo. Então, ele veste uma máscara, ele depende de alguém, não faz nada sozinho. Lembra que a gente falou de Moisés? Moisés precisou que Arão fosse lá, falasse, né? Então, dependente, sempre precisa alguém fazer algo por ele, porque ele se sentiu abandonado, ele não se sente capaz, e ele sempre precisa de alguém. E hoje, nós vamos falar da humilhação, que a máscara é o masoquista, né? A gente sabe o que é masoquismo, né? Mas nós vamos entender aqui um pouquinho melhor. Essa ferida,
ela é gerada no momento em que a nossa autoestima é abalada com desaprovações e críticas. Então, em algum momento da sua vida, quando você foi desaprovado, você foi criticado, não quer dizer que todo mundo que teve uma desaprovação ou uma crítica ficou ferido. Mas, em algum momento, de quem falou, de repente, uma pessoa que tem muita relevância na sua vida, alguém importante, alguém que você, né, tem uma admiração, essa pessoa foi e falou uma palavra dura, te criticou como pais, avós, autoridades, né, professores, pessoas que, de uma certa forma, exercem uma influência sobre nós. Então, essa ferida, ela é aberta no momento que você é ferido na sua autoestima. Então, você não se enxerga como uma pessoa, como você realmente é. Então, essa máscara, né, ter o sentido de desaprovação ou crítica, faz as pessoas gerarem um tipo de masoquismo. Então, essa é uma reação normal de quem tem a ferida da humilhação. Então, é um masoquismo emocional e ou mental, ou seja, tratam-se mal, se enojam de si mesma e não se aceitam. Então, olha as características de quem carrega uma ferida de humilhação. Ela não gosta dela mesma, ela se rejeita, ela tem até, muitas vezes, nojo, como está falando aqui, de algo que um dia ela foi criticada, você parece um porco, você é feio. Então, ela começa a se enxergar de acordo com aquilo que ela foi criticada, de acordo com aquilo que ela foi humilhada. E ela aceita essa humilhação e ela toma para ela esse masoquismo, porque ela começa a se prejudicar, a se auto-prejudicar, porque é a forma dela punir a si mesma, porque ela veste uma máscara e, fazendo isso, quem sabe as pessoas não vão ferir mais ela, quem sabe as pessoas não vão pisar mais nela. Então você vê que é uma coisa muito, muito forte, que nós temos esse mecanismo e que acabamos desenvolvendo essas máscaras para sobreviver, amém? Geralmente, essas pessoas que têm a ferida da humilhação, sente-se bem com um excesso de comida. Então, geralmente, é uma pessoa que ela vai ter uma tendência a ter essa coisa de ser esganada, de ser gulosa. Então, ela tenta descontar essa tristeza, essa frustração, essa humilhação na comida, mas também pode ser o oposto, a pessoa não querer comer nada, tá? Ser humilhado tanto na família como socialmente, quando seus parentes ou colegas minimizam suas qualidades e zombam delas, o criticam e desaprovam, pode tornar um ser humano tímido, porque além do masoquismo, essa pessoa também vai se tornar uma pessoa tímida e sofredor. E com o mecanismo de defesa se torna implacável. Nós vamos entender, além de repetir as humilhações, humilhando outros para se sentir mais valorizado. Então, o humilhado provavelmente vai ser depois alguém que vai humilhar. Aí nós vamos ver, nem todos vão fazer isso, mas é muito provável, porque uma reação, né? Uma ação, uma reação. Então, na medida que ele vai sendo machucado, humilhado, desprezado, rebaixado, chega um momento que essa pessoa começa a ser implacável, começa a ser uma pessoa dura com outras pessoas, tá? Então, isso também é uma das características. Esse problema é gerado em crianças quando pais os falam que são maus, estúpidos, ou mesmo exagerando em comparações a outros. Isso destrói a criança e sua autoestima. Então, as feridas emocionais de humilhação geram uma personalidade dependente, assim como também o abandono, tá? É uma personalidade, não é a máscara. Bom, ter sofrido esse tipo de experiência requer que trabalhemos. O que a gente precisa trabalhar? Uma pessoa que tem a ferida da humilhação, a nossa independência. Então, você precisa se tornar uma pessoa independente da opinião dos outros. Você não pode moldar a sua personalidade, o seu caráter por aquilo que as pessoas falam de você. Você tem que buscar essa independência. Não ficar esperando que as pessoas falem para você o que você quer, o que você
tem que ser. Então, você precisa buscar essa independência, né? A outra coisa, a liberdade, porque isso também faz parte de você não ser uma pessoa escrava da opinião dos outros, ou escrava de tudo aquilo que um dia você ouviu e você precisa se libertar disso. Terceiro, a compreensão das nossas necessidades, porque geralmente a pessoa que é humilhada, ela não olha para si própria. Ela sempre está voltada para olhar para os outros, para agradar os outros, porque ela tem medo de ser humilhada. Então, ela agrada para que essa pessoa não machuque. E aí, fazendo isso, ela deixa de olhar para as suas próprias necessidades. Ela sempre está fazendo as coisas para agradar os outros, para fazer com que as pessoas amem e admirem ela, para que ela não seja novamente humilhada. E ela deixa de olhar para as suas próprias necessidades. Ela coloca em segundo e terceiro plano. Então, ela sempre está fazendo as coisas para agradar os outros, e não para agradar a si próprio. Então, a gente sabe que tudo que é exagerado, né? Tudo que, de repente, você faz de forma extremada, não é bom para nós. Amém? Identificar os nossos temores. Então, você precisa identificar o que te machucou, quais foram as palavras, o que isso realmente tem causado hoje na sua vida. O que produziu aí dentro de você medos por causa da ferida, da humilhação. Amém? O que a gente precisa trabalhar? Estabelecer nossas prioridades. Então, você precisa estabelecer. Você vai ter tempo para fazer as coisas boas para quem você ama, você vai se dedicar, você não vai deixar de fazer e agradar as pessoas, mas você vai ter que trabalhar essas prioridades e se colocar também nessas prioridades. Se fazendo um agrado, se fazendo feliz, buscando as coisas que realmente você quer, as coisas que você gosta. Porque você ficar sempre pensando em que as pessoas vão pensar de você e sempre preocupada em agradar as outras pessoas, você vai deixar de fazer muitas coisas importantes. Então, é importante que a gente trabalhe isso. Amém? Vamos lá. Ninguém gosta de ser criticado, né? Mas a forma como as críticas são feitas muda tudo, porque existe a crítica construtiva. Alguém chega e fala, alguém que te ama, alguém que, sabe, te respeita, te quer bem, fala alguma coisa. Não quer dizer que todas as críticas são ruins. Tem a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Aquela que joga em você um peso, um fardo, uma acusação, te diminui. Mas tem a crítica onde a pessoa fala assim, olha, você está errando aqui, você está indo por esse caminho. Então, a gente precisa entender que a forma como as críticas são feitas vai mudar e não vai gerar em nós, né, uma ferida onde a gente vai sofrer por causa delas, amém? As crianças querem que os pais as amem e que sintam orgulhosos dela. Toda criança espera isso, a admiração, o amor, o carinho, o respeito. Por isso, nada mais destrutivo do que chamar o seu filho de estúpido, de burro, de fraco ou qualquer outro termo depreciativo. Então, você tem que se lembrar se durante a sua infância, sabe, você foi muito criticado, você foi muito julgado, você foi diminuído. Então, isso provocou em você essa ferida. E às vezes os nossos pais, quem nos cria, os avós, às vezes pela ignorância, às vezes não é nem porque eles pensam isso de nós, mas às vezes no momento de raiva, no momento de ira, sabe, no momento difícil, eles acabam falando coisas que eles não queriam falar, assim como nós. Nós muitas vezes criticamos, falando, pesamos a palavra uma pessoa e depois a gente se arrepende. Só que às vezes a gente não tem ideia do quanto essa palavra causou um mal, porque há poder nas nossas palavras. A Bíblia fala que a nossa palavra tem poder de vida e de morte. Então, se você coloca palavras depreciativas, essa crítica destrutiva, você vai criar, né, uma baixa autoestima nessa criança, nesse adolescente, nessa pessoa que está sendo formada. E a opinião, a palavra de um pai, de uma mãe, de uma autoridade espiritual, porque os pais são nossas autoridades, elas têm um peso muito relevante. Se é um estranho, se é uma pessoa que a gente desconhece, pode até doer, você fica até chateado, mas se vem de alguém que você ama, de um amigo, de um marido,
da esposa, de um filho, de um pai. É muito complicado. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque os nossos filhos, eles cometem erros. Sentar, conversar e tentar corrigir é necessário. Muitas vezes até com firmeza. Isso não quer dizer que você não vai corrigir o seu filho, ou falar aquilo que é importante, como eu já disse, das críticas construtivas, mas dizer coisas que vão humilhar a criança vai abrir uma ferida emocional terrível. E como a gente já falou, isso vai afetar a vida dessa criança na sua fase adulta, e às vezes a pessoa uma vida inteira vai carregar esse fardo, essas palavras, essas sentenças. Quem tem essa ferida cria a máscara do masoquista, como a gente falou. Quem se caracteriza socialmente como uma pessoa que busca o sofrimento. Então, olha só, quem é humilhado, veste essa máscara de masoquista, sempre vai ser de uma forma, às vezes, inconsciente, vai buscar o sofrimento, que tende a sentir bem ao ser humilhado ou se satisfazer com isso. Porque o masoquismo é isso, é ter prazer na dor, é ter prazer no sofrimento. Então, olha, né, como é profundo, olha como é louco isso. E o quanto a nossa alma ela vai ficando distorcida e a gente vai indo para um caminho totalmente horrível. Então, nós precisamos hoje arrancar essas máscaras. Precisamos arrancar essa luva, olhar para essa ferida e falar, eu preciso ser curado. Eu não vou ficar, sabe, tendo prazer no sofrimento. Então, parece que as pessoas, de uma forma inconsciente, elas vão buscando. Então, por exemplo, uma pessoa que se relaciona com alguém que ofende, que rebaixa, que humilha, parece que ela busca relacionamentos com pessoas que vão fazer a mesma coisa com ela, embora ela não goste, embora isso traga um sofrimento, mas ela parece que ela busca esse tipo de pessoa porque ela vai vestir essa máscara do masoquismo. Então, sabe, a gente vê pessoas, eu já até me referi aqui de mulheres que são espancadas, de mulheres que sofrem agressão e elas não abandonam esse companheiro, porque a dor do abandono, como eu falei na semana, né, na outra célula, é maior do que apanhar. E aqui, no caso de quem é humilhado, aquela pessoa fica dependente daquela pessoa que, mesmo sendo humilhado, parece que ela vai buscando um prazer naquela humilhação. Porque é a forma dela se conformar e de aceitar que é assim mesmo, porque ela também já aceitou que ela é uma pessoa desvalorizada, uma pessoa que não é boa. Então, isso é muito complexo. Olha como nós precisamos realmente buscar esse entendimento. Bom, quando é que nasce essa ferida, geralmente? Entre 1 e 3 anos. Esse é o período, né, que os psicólogos, os psiquiatras falam de estudos aonde é despertado pelo pai que reprimiu qualquer forma de prazer físico, muitas vezes experimentado com a mãe. Então, a criança de 1 a 3 anos, a ligação dela é muito com a mãe. Então, se o pai começa a reprimir, se o pai começa a culpar, se o pai começa, a figura paterna, né, que pode também ser a figura da mãe, no caso de não ter ali ou uma avó, ou de alguém que não vai ocupar o papel da mãe, quando essa pessoa é reprimida em qualquer forma de prazer físico, ela vai abrir essa ferida. Amém? Então, aqui, a criança se sentiu menosprezada, criticada ou comparada. Então, cuidado, você que tem filho pequeno, você que tem filhos ainda sendo formados, se você um dia falou algo que feriu, que machucou. Eu sempre fiz um exercício com as minhas filhas de sentada, a gente conversar, eu já falei aqui algumas vezes, da gente se reunir, a gente conversar, de falar aquilo que de repente um vê no outro, aquilo que magoou o outro, e a gente ter esse momento de reflexão, porque às vezes no dia a dia vai nos roubando e a gente não percebe o quanto a gente está, às vezes, deixando de dar amor, carinho, e não é intencional. Mas a vida, o dia a dia, a rotina, às vezes nos impede de fazer algo bom. Às vezes não é que você está fazendo de ruim. Às vezes se distanciar, não ter uma comunicação aberta com o seu filho, né? Deixar ele ficar isolado, não procurar saber os seus interesses, não procurar ter,
né, um convívio de perto com o seu filho, que eu sempre falo que não é a quantidade, mas é a qualidade, como é que você vai saber que o seu filho tem essa ferida, ou que você, de repente, causou uma ferida nele? Então, é muito importante a gente estabelecer essa comunicação, conversar e, se for o caso, com certeza, pedir perdão. O fato de sermos pais não quer dizer que a gente é perfeito e que a gente nunca erra, muito pelo contrário. Quando a palavra fala para filhos obedecerem os seus pais, a palavra também fala, pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Então, vamos ver, de repente, nós temos uma criança, um adolescente, até um jovem, que tem reflexos que você começa a ver que está estranho, está esquisito, está distanciado, ou está formando uma personalidade agressiva ou tímida, ou até mesmo alguém que sempre se coloca menor. Então, procure conversar. Chega perto, porque às vezes até essa criança, esse jovem, esse adolescente não tem consciência. Mas você, como pai, né? Deus nos colocou para cuidar dessas vidas. E nós temos uma responsabilidade. Então, é muito importante a gente também se preocupar, não só com as feridas que a gente tem e a gente sente, mas a gente observar a nossa volta, os nossos amigos, nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, quando eles começam a se caracterizar com isso, e de você chegar e de oferecer ajuda, e levar essa pessoa a entender que aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está vivendo, não é verdade, e que ela precisa realmente conhecer a verdade para ela tirar todas essas mentiras e ser curada dessa ferida. Amém? Características e comportamentos do masoquista, né? Então, quando a gente fala do masoquista, é quem tem a ferida da humilhação. A pessoa adora os prazeres associados aos sentidos, mas que os reprime por medo de transbordar. O que é isso mesmo? Por exemplo, uma pessoa que foi muito humilhada, ela gosta de falar, ela gostaria de falar, ela gostaria de se expressar, mas ela acaba reprimindo, ficando tímida e não falando, porque ela tem medo de começar a falar e começar a falar demais, agredir, ofender e distanciar as pessoas que ela tem medo de perder. Então, essa coisa do sentido é muito forte para as pessoas que foram humilhadas. Então, ela acaba se reprimindo, ela acaba deixando de se dar prazer, de fazer coisas boas para ela, porque ela não se sente no direito. Ela acha que ela não merece, ela acha que ela vai extrapolar, ela acha que ela vai incomodar. Enfim, tem muitas coisas que envolvem isso. É só que é alguma coisa para a gente poder entender um pouquinho mais como é que funciona. Acho que precisa voltar, né? Acho que é isso mesmo. Pessoa, então, adora prazeres... Volta lá, desculpa, Adri. Pessoa adora os prazeres associados aos sentidos, mas os reprime por medo de transbordar. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma fome exagerada, aí, quando ela está perto de alguém, ela tenta reprimir isso, porque ela acha que ela vai engordar, vai ficar gorda, ela vai ser rejeitada. Então, está muito associado a esses sentidos, tá bom? Vamos lá. Outras coisas importantes, outras características e comportamentos. Faz tudo para agradar e então se torna muito prestativo e cuida das necessidades dos seus entes queridos antes das suas próprias. Então, isso é um comportamento, isso é uma característica de quem tem essa ferida. Então, ela sempre está preocupada em fazer as coisas para agradar os outros. Ela não se agrada. É uma pessoa hipersensível. Não é que ela tem uma sensibilidade normal. Ela é hipersensível. Qualquer coisa ela chora, qualquer coisa ela fica magoada, qualquer coisa ela se ofende, qualquer coisa ela, sabe, é uma pessoa melindrosa, vamos dizer assim, tá? Muitas vezes se desvaloriza. Às vezes, muitas vezes. Ela não reconhece o seu valor. E se alguém fala para ela que ela tem esse valor, ela não acredita. Ela se enxerga por um espelho deformado. E isso é uma das coisas, é uma das características que eu tinha, né? E que eu desenvolvi a depressão. Mas foi também pela ferida da humilhação. Depois eu vou contar para vocês
duas experiências que eu tive e eu me lembrei para vocês, que eu gosto de compartilhar isso com vocês, né? Para a gente se sentir bem próximo, para a gente achar que é uma coisa mais comum do que a gente imagina. O relacionamento de quem sofre humilhação geralmente é mais próximo com a mãe, porque a mãe tem essa coisa, né, de acolher, de abraçar, de agasalhar, né, de proteger. Então, quem se sente muito humilhado tem a tendência a ficar mais próximo da mãe. E se no caso não tem uma mãe, uma avó, alguém que oferece esse colo para quem foi humilhado, tá? Medo de falhar e ser exposto. Então, isso é uma marca muito forte de quem foi humilhado um dia e tem essa ferida. Então, por isso que ela sempre está preocupada em fazer o que as outras pessoas esperam dela. E ela não faz o que realmente agrada, porque ela tem essa preocupação de falhar, de ser exposta e de ser novamente humilhada. Então, fisicamente, né, estudos apresentam que pessoas que sofreram humilhações, não quer dizer que todas as pessoas que têm problema nas costas, né, foram humilhadas. Eu estou falando que é uma característica de quem é mais, quem passou mais por humilhação. Problemas nas costas, problemas respiratórios, dor de garganta e problemas cardíacos. Então, geralmente, as pessoas que têm essa ferida têm a tendência de ter essas enfermidades, desencadear essas enfermidades. E é extremista com comida. Ou come demais, se rejeita e quer, enfim, deformar o seu próprio corpo, porque tem esse masoquismo de achar que as pessoas vão rejeitá-la, ou são extremistas e não comer demais. Era o que acontecia comigo. Então, assim, é uma loucura, gente. A gente vai analisando, a gente vai vendo os estudos, as pesquisas, e a gente vai buscando de Deus esse entendimento, e a gente começa a refletir as nossas atitudes, o nosso comportamento, e a gente começa a ver que tem uma linha, né, correta, tem uma linha de pensamento que realmente vai me levar a isso. É claro que algumas pessoas que têm essa ferida vão desenvolver mais essas características, outras vão desenvolver menos, não vão ser tão atenuadas, mas são, vamos dizer assim, reflexões que eu preciso ver, são comportamentos que eu preciso pensar, por que eu sou assim? Por que eu estou reagindo assim? Porque eu sou uma pessoa que procuro sofrer, estou sentindo prazer na dor. Então, a gente começa a investigar e a gente começa a chegar a um diagnóstico, assim como qualquer outra doença, que a gente precisa, né, fazer uma pesquisa, a gente precisa ter uma análise clínica ali, para que a gente vá descartando as possibilidades e chegue a um diagnóstico, e é a mesma coisa. A gente vai, né, descartando algumas coisas, e quando a gente começar a perceber que esses pontos têm a ver com o meu histórico, então eu tenho que falar, olha, presta atenção, eu devo carregar, né, essa ferida. E como eu disse, uns mais, outros menos, tá? Uma coisa que eu achei muito legal e que eu não sabia, né, dentro das pesquisas que eu fiz, que existem 3 formas de humilhações, né? Então, é muito interessante. Eu achei isso aqui muito, que para mim só existe uma forma, mas vamos entender. A domesticada, a ritualizada e a violentadora. Então, a gente vê que tem 3 níveis de humilhação que a gente pode se identificar. Pode ser que no momento a gente tenha sofrido uma, em outro momento a outra, em outro momento outra, a terceira, né? Então, a gente vai poder também identificar aqui se é o nosso caso. Vamos lá. Vocês estão gostando? Faz um joinha aí. Eu não estou vendo hoje aqui as pessoas porque eu estou com essa tela aqui, mas amém. Bom, vamos à primeira humilhação domesticada. O que seria essa humilhação domesticada? Bom, caracteriza-se por ser compatível às relações de amizade, pois mantém-se no nível de tolerância da pessoa-alvo e da própria sociedade. Então, vamos dizer assim, uma humilhação, que não deixa de ser humilhação, mas é uma humilhação aceitável, tá? Que está no nível da tolerância, ou seja,
algumas brincadeiras, algumas coisas que você vai, né, vamos dizer assim, é normal as pessoas fazerem e você pode até tolerar, mas não deixa de ser uma humilhação. Pode ser exemplificada por leves zombarias ou piadas que admitem a reciprocidade. Então, alguém faz um comentário sobre o seu corpo, o seu cabelo, alguém fala do seu comportamento, né? Não de uma forma tão dura, tão rígida, mas assim, às vezes num tom de brincadeira, sabe? Solta-se uma piadinha, faz um comentário que, de alguma forma, não foi algo agressivo, mas aquilo não deixou de ser uma humilhação. Hoje a gente tem visto, né, o quanto as pessoas hoje estão percebendo que não pode ofender, tem toda essa consciência, né, que a gente precisa ter de não ofender as pessoas. E hoje existem muitas coisas que as pessoas passam com humilhação, como preconceitos, né, racismo, enfim, que hoje responde criminalmente. Então, aquelas piadinhas, aquelas coisas que a gente fala e que a gente viu o pai, a mãe, a avó falar, a gente vai criando esses hábitos de fazer uma chacota, de fazer uma brincadeira que socialmente é aceitável, mas que, na verdade, é algo que está trazendo para a pessoa. Mesmo que ela admita isso e também brinque de volta. E faça também essa brincadeira com as outras pessoas. Mas isso não deixa de ser uma humilhação que é caracterizada como domesticável. Um dos problemas é justamente quando isso não ocorre. Ou seja, alguém faz uma piadinha, faz um comentário, e você não tem a liberdade de falar com o outro. Porque quando um está falando, um brinca com o outro, não deixa de ser uma humilhação, não deixa de ser algo que vai rebaixar outra pessoa. Mas há uma troca, né? Mas quando existe só um lado ofendendo, rebaixando, é aí que começa a ter o problema mais sério. Então, ocasião em que só uma pessoa é continuamente caçoada, mesmo de maneira leve. Dessa forma, apesar de ser um nível horizontal, entre iguais e admitindo reciprocidade, essa humilhação pode tornar-se violentadora. Então, sempre, qualquer coisa ruim começa com pequenas coisas. Uma violência começa com ofensa, começa, às vezes, com um empurrão, depois vai chegar numa atitude mais agressiva, né, e violenta. Então, nós precisamos começar a perceber que, às vezes, essas pequenas coisinhas não está prejudicando, mas já está gerando, sabe? Principalmente crianças que sofrem bullying no colégio e sofrem dentro de casa, onde existe essa maldade, essa crueldade de fazer comentários e de humilhar essa criança, esse adolescente, que vai levar marcas, como a gente vê, se tornarem mais adultos e se tornarem violentos e chegarem ao extremo de chegar e entrar dentro de um colégio, matar os colegas, matar os professores. Por quê? Porque aquela ferida foi ali, né, sendo trabalhada na vida daquela pessoa com pequenas coisas, mas se tornou algo muito mais agressivo e fez a pessoa reagir de forma violenta. Como a gente falou lá atrás, que a pessoa se torna implacável. Muitas vezes é difícil sabermos até que ponto uma zombaria ultrapassa a fronteira, porque cada um tem uma fronteira, né? Eu posso fazer brincadeiras com uma pessoa que ela vai levar de boa. Outra, se eu fizer assim, se eu olhar mais feio, ela já vai ficar. Por quê? Porque a pessoa que tem essa ferida da humilhação, ela é hipersensível. Então, qualquer coisinha vai ser motivo dela se ferir, se machucar. Então, é difícil a gente saber qual é a fronteira do que é suportável para uma pessoa. Então, por mais até que a gente se coloque no lugar dela, às vezes você pode achar que o que você está falando, para você não te ofende, mas para aquela pessoa ofende muito, né? Então, nós precisamos tomar cuidado. O sujeito caçoado pode tentar minimizar extremamente o efeito da humilhação, ou seja, dar a entender como se fosse uma brincadeira, algo que o ofende. Então, a gente pode chegar e falar, olha, posso pedir uma coisa? Não faz essas brincadeiras.
Porque toda vez que você faz essa brincadeira, você me machuca, você me magoa. Agora, não é sempre que a gente tem liberdade, né, de falar para outra pessoa. Às vezes é uma pessoa que você não tem intimidade, que você não tem liberdade para falar. Como eu falei, você tem medo de se expor, você tem medo de falar as coisas, né? A pessoa às vezes é muito tímida por ser essa característica. Mas se alguém que você tem liberdade, é importante que você fale, não faça mais essa brincadeira. Não me chame mais disso. Isso me magoa, isso me entristece. Porque a outra pessoa que está fazendo isso, muitas vezes ela não tem a intenção, ou tem. E ela não sabe o quanto isso está te ferindo. Então é importante que você fale, no caso de ser você a pessoa humilhada, né? Mas a gente prestar atenção. Eu tenho certeza que depois dessa célula você vai pensar muito a respeito, porque é exatamente o que a gente faz. O que a gente não quer para os outros, o que a gente não quer para a gente não faz para os outros. Então, quando a gente passa, né, essa empatia ela é muito importante para nós. Vamos lá. A segunda humilhação é a ritualizada. Vamos ver. Então, como se fosse lá é o nível 1, aqui é o nível 2. Caracteriza-se pelo fato de não admitir a reciprocidade. No caso da primeira, né, a pessoa até também brinca e entra. Quando essa humilhação é ritualizada, é quando a pessoa que, por quem ela está sendo agredida, né, por quem agride, não pode ser humilhado por sua vítima. Então, é a pessoa que ataca e não admite ser atacada, que critica, que humilha, que ofende, que diminui, mas ela não aceita que façam isso com ela. Então, a gente já entra nesse nível de humilhação ritualizada. Como, por exemplo, temos um trote universitário, em que se procura atingir a efêmera condição de calouros. Nos trotes são utilizados as mais diversas formas, desde encharcar de tinta, ingerir bebida alcoólica, etc. Né? Raspar o cabelo, pintar, enfim. Sabemos de casos em que calouros abandonam a universidade ou nem sequer chegam a entrar lá por causa das humilhações iniciais sofridas. Nós temos caso, né, na USP, daquele calouro que afogaram ele, né? Que ele foi afogado. Então, assim, esse tipo de humilhação que levou a pessoa à morte. Então, a gente sabe o quanto essas atitudes são, sem dúvidas, violentas e arrasadoras. Pessoas que, por exemplo, não tiveram uma ferida na infância ou na adolescência, podem ter uma ferida muito séria num momento como esse, num momento de brincadeira, num momento em que é normal se fazer isso, que também, de uma certa forma, é aceitável. E que não pode ser mais, porque existem, né, situações que extrapolam e não pode ser aceitado e nem tolerado. Assim, nesse tipo de humilhação, o nível de tolerância das vítimas é ultrapassado. Torna-se insuportável para elas. Entretanto, apesar de sua violência, essa humilhação parece ainda ser, em parte, tolerada por nossa sociedade, pelo menos em determinados eventos, como o ingresso na universidade, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque essa é um tipo de humilhação que vai gerar marcas, que vai deixar feridas, e que isso vai ser, muitas vezes, traumático por uma vida toda, ok? E a última, que é a violentadora, assim como a ritualizada, ultrapassa os limites da tolerância e não admite reciprocidade entre o agressor e a vítima. Caracteriza-se como violentadora, principalmente por objetivar aspectos centrais da personalidade da vítima. Então, a pessoa é ofendida, né? Ela é humilhada e ela acaba sendo, vamos dizer, agredida na sua moral, agredida na sua personalidade. Podemos exemplificar a humilhação violentadora como o fato de uma pessoa ser obrigada a confessar um delito publicamente, ou uma pessoa ser insultada na frente de todos, né? Como a gente está falando aqui de racismo, desse momento de intolerância que a gente tem vivido, das pessoas chegarem e agredir de forma, como a gente já viu cenas, né? De pessoas que foram espancadas até a morte,
pessoas que usaram o seu autoritarismo e que usaram a violência, ofendendo, humilhando. Nós vimos aquele rapaz, acho que em São Paulo, né? Não sei se veio alguma cidade, não lembro, que o segurança espancou, a mulher lá ficou filmando, ele morreu de tanto apanhar. Então, assim, sabe, são coisas que, às vezes, a pessoa, ela não tem ideia que vai chegar a esse ponto. Mas nós sabemos, como eu já disse, que tudo começa, às vezes, com uma palavra, com uma humilhação, com desrespeito, com uma ofensa, e pode chegar ao extremo, né? O sentimento de humilhação refere-se ao fato de ser e sentir-se inferiorizado, rebaixado por alguém ou um grupo de pessoas sem que aceite necessariamente a má imagem que esses querem impor, né? O que há de comum entre a humilhação e a vergonha? Justamente o fato de se sentir inferiorizado, porque a gente pode confundir a humilhação e a vergonha, mas, na verdade, elas podem caminhar juntas, né? Como no caso da vergonha, a gente sabe que é mais voltada à exposição. Porém, na vergonha, compartilha-se a imagem negativa imposta, enquanto na humilhação ela pode não ser aceita. E se for aceita, teremos os sentimentos de humilhação e de vergonha somados. Então, com certeza, a pessoa que carrega a humilhação e a vergonha, essa ferida ela é muito mais profunda e ela precisa ser trabalhada, né, como a mais comum, e também essa quando chega no caso de ser violentadora. Amém? Vamos lá. Eu já vou entrar aqui nos personagens que passaram, de pessoas na palavra, na Bíblia, que passaram pela humilhação e venceram. Bom, a humilhação ativa áreas cerebrais ligadas à dor. Então, todas as vezes que nós somos humilhados, ofendidos, diminuídos, né, inferiorizados, vai trabalhar as áreas cerebrais da dor. Então, nós vamos ativar outras dores que estão dentro de nós. Então, toda vez que eu machucar, que eu ofender, que eu falar uma palavra, às vezes você vai falar uma coisa para uma pessoa, ou fazer uma brincadeira, a pessoa, ela vai reagir de uma forma muito agressiva. Por quê? Porque ela vai ativar todas as dores, todas as memórias de dores dela. Então, a gente colocou, a pastora Suzy, acho que esqueceu de colocar, eu coloquei até a foto de um cérebro, eu vou mandar para vocês, porque foi feita uma pesquisa na Universidade de Amsterdã, onde foi realizado um estudo que 46 voluntários participaram desse estudo, para comparar as reações diante de diferentes estados emocionais. Então, os pesquisadores analisaram as ondas cerebrais dos participantes enquanto estes ouviam insultos e elogios em uma tela. Então, eles foram passando coisas, né, de ofensas e elogios, e conforme as pessoas ia recebendo elogio, o cérebro, ele tinha, né, essas ondas ativadas de uma forma diferente quando a pessoa era insultada, era agredida, era humilhada. Então, por exemplo, em uma situação que eles marcavam com alguém, assim que a outra pessoa chegava, viravam-se e iam embora. Então, a rejeição, o abandono, aqui também se caracterizou. Então, os pesquisadores descobriram que o sentimento de humilhação causa uma atividade cerebral muito mais rápida e intensa do que a alegria e mais negativa que a raiva. Então, olha só, as nossas ondas cerebrais, a gente ativa o nosso cérebro ligadas à dor muito mais quando a gente é ofendido, humilhado, de quando a gente está com raiva ou quando a gente está feliz, quando recebe um elogio. Então, olha só o quanto isso é maléfico para nós, né? Porque todas as vezes que a gente sofre, sente dor, remonta esses sentimentos, a gente sofre novamente. Além disso, as áreas ligadas à dor também foram ativadas. Embora os elogios criem alegria, o sentimento de humilhação era muito mais intenso que aquelas emoções prazerosas. Então, olha só, as ondas cerebrais eram ativadas e ficavam mais tempos ativas
de quando essas pessoas eram humilhadas. Mas o incrível foi observar que ele não podia competir com a raiva. Os insultos fizeram com que muitos dos participantes ficassem irritados ou chateados, mas a humilhação tinha uma carga muito mais negativa. Então, olha como é um instrumento maligno, demoníaco, causar a humilhação na vida de uma pessoa. Como eu falei, independente da pessoa efetivamente ter humilhado, a pessoa pode se sentir humilhada, assim como ela pode se sentir abandonada, não sendo, e ela pode se sentir rejeitada, não tendo sido rejeitada. Então, são comportamentos, são atitudes que fazem essa pessoa receber essa informação de que ela é rejeitada, abandonada ou humilhada, ok? Eu achei isso aqui incrível, porque a gente começa a ver quanto as coisas emocionais, psicológicas têm a ver com a atividade do nosso cérebro. A gente já falou muito aqui sobre isso, né? A humilhação, então, ativa áreas cerebrais ligadas à dor. Isso aqui a gente já foi. A próxima tela. Então, diante da humilhação, o que a gente precisa buscar? A autoestima. Porque quando a nossa autoestima é afetada e a gente veste a máscara do masoquista, nós temos que reverter isso. O que vai fazer você vencer a humilhação é a autoestima, tá? E a gente vai falar mais detalhadamente. Não sei se vocês lembram, a rejeição, a cura é o perdão. Lembra? Eu preciso me perdoar e perdoar a pessoa que me rejeitou. O abandono, eu preciso conhecer o amor de Deus, porque o amor vai lançar fora todo medo. E para eu vencer a humilhação, eu preciso buscar a minha autoestima. Porque se eu não tenho, eu tenho que buscar, eu tenho que ativar a minha autoestima. E o que podemos fazer diante de tudo isso? Como podemos evitar que a humilhação nos afete e nos deixe uma profunda marca? Como gerenciar o desconforto que nos causa? A chave para curar essa ferida é conhecer a si mesmo e se valorizar. Então, o que você precisa concentrar, como a gente falou lá, a sua liberdade, né? A sua independência. Você precisa procurar se agradar. Você procura fazer coisas que são importantes para você melhorar essa autoestima. Então, por exemplo, você ouviu a vida inteira, por exemplo, né, que o seu cabelo é feio, ou que o seu corpo tem determinada característica, ou que você tem uma personalidade X, Y, Z que não é legal, você tem que buscar isso e falar, não, eu vou melhorar isso. Pode ser que até coisas que você ouviu, não estou falando do aspecto de beleza, de nada disso, mas, de repente, até de um comportamento que você tem, que as pessoas pontuaram tanto e falaram, que você precisa, mas você é tímido demais, você não fala direito. Opa. De repente, são coisas que fazem parte da sua personalidade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que melhorar isso. Se você não se sente bem, se você não se sente preparado, se você não se sente bonito, se você não se sente capaz, busque isso, corra atrás disso. Não deixe ser estigmatizado. Não deixe que isso faça você ficar pensando que você é isso e tenha prazer em sofrer por causa disso. Então, quebre essas malignidades que foram lançadas, essas palavras, essas sentenças na sua vida. O que você precisa é conhecer a si mesmo. Porque você está se olhando com os olhos daquilo que as pessoas te enxergam. E você acaba não tendo uma identidade própria porque você está se enxergando com os olhos do outro. E você criou uma imagem segundo aquilo que as pessoas falaram de você e que não é verdade. Alguma coisa pode até ser, pode até falar, mas enfim, ninguém é perfeito, ninguém é maravilhoso, ninguém é 100% certo, perfeito, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Então, vamos trabalhar essa autoestima, porque esse é o caminho da sua cura. Porque como você imagina em sua alma, assim você vai ser. Então, se você se rebaixa, se você se diminui, se você tem essa autoimagem negativa,
se você não se valoriza, se você não busca crescer, se desenvolver, melhorar, se você não se dá o prazer de ter, de fazer coisas, você vai continuar com essa ferida. E essa ferida vai fazer você ter comportamentos, vai fazer você sofrer ainda mais e impedir ou adiar aquilo que você tem toda a condição de ser feliz, de ser pleno, de ser abundante, de ser próspero, de viver, porque Paulo falou, tanto sei estar humilhado. Então, assim, me humilharam, falaram coisas que me machucou, ok, eu não tenho como impedir que alguém me machuque, mas eu tenho como mudar. Que essas palavras, essas sentenças, essas malignidades que jogaram em cima de mim, façam parte da minha vida. Assumam em mim uma personalidade. Assumam em mim algo que me faz exatamente entrar em concordância. Me faz pensar assim, não, realmente eu sou burro, não, realmente eu não tenho capacidade, realmente eu não tenho coisas boas na minha vida. Eu não vou ser feliz, não vou fazer ninguém feliz, eu não vou, sabe, amar e ser amado. Não, quebre isso. Hoje, nós precisamos, em primeiro lugar, identificar, eu tenho, qual é, vamos dizer assim, a porcentagem dessa ferida. É a ferida que eu mais assim, consigo me identificar? Ou já me senti identificado com a rejeição, já me senti identificado com o abandono e também com a humilhação. Então, é mais uma coisa que eu preciso trabalhar. E hoje eu preciso ter essa consciência e olhar para esses aspectos do meu comportamento que fazem com que eu concorde com tudo aquilo que lançarem sobre mim. Vai fazer com que eu seja essa pessoa hipersensível, tímida, masoquista, uma pessoa que sempre vai fazer a coisa para os outros, ou até mesmo eu me tornar uma pessoa implacável e dura, e também já comecei a reagir porque não aguentei mais ser humilhada, então agora eu passo a humilhar também. Isso também está errado. Então, vamos buscar hoje, Senhor, eu ouvi tudo isso, e algo precisa acontecer no meu interior, e eu quero hoje mudar isso, e o caminho é olhar para dentro de mim, me conhecer, me valorizar, quebrar essas mentiras que foram lançadas contra a minha vida, quebrar, fazendo cura interior, quebra de maldição. Você vai buscar caminhos para ser curado. Mas você precisa olhar para você mesmo e falar, eu tenho valor. Eu sou uma pessoa que Deus escolheu. Eu estou aqui na terra. Eu fui gerado no ventre da minha mãe e do meu pai. E eu já falei, se o meu pai e minha mãe me rejeitaram, o Senhor me acolheu. Eu tenho um propósito, eu tenho uma vida, eu tenho algo importante para fazer aqui. E enquanto eu estou presa nessas coisas, eu não vou conseguir ser quem realmente eu fui criado. Eu preciso buscar a minha identidade em Cristo, que é isso que eu quero concluir agora com vocês, porque a gente trouxe, né, todo esse entendimento do que representa a humilhação. E agora, o que eu vou fazer? Né? Quais são os caminhos que eu tenho? Então, aqui, é saber quem somos e impedir que os outros nos definam. Isso foi o que o Espírito Santo falou no meu coração. Porque um dia eu tive que me desligar de todos aqueles pensamentos, sentimentos. Eu preciso levar cativa a obediência a Cristo. Eu preciso resgatar a minha identidade em Cristo. Porque o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou. Nós temos, já falamos aqui também, o DNA do Senhor. Então, todas as características, todos os pensamentos e sentimentos que estavam em Cristo, quando o Senhor nos gerou, como está em Gênesis, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Somos homens que, quando o pecado entrou na terra, a gente tem fraqueza, a gente erra, mas nós precisamos olhar e ver verdadeiramente o nosso valor. E buscar essa criança ferida, agredida, diminuída, cheia de complexos dentro de nós, e liberarmos e nos tornarmos esses adultos que Deus criou para você ser uma pessoa plena, uma pessoa completa. Então, você precisa buscar a sua identidade e saber quem você é.
e não deixar mais que os outros te definam. Você não vai ficar carregando um estereótipo. E você vai quebrar isso com atitudes, agindo exatamente de forma contrária. Em suma, é cuidar da nossa autoestima para que, em momentos de dúvida, possamos recuperar a confiança baseados de quem somos em Cristo. Quando alguém falar que você não pode, você vai falar, eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando alguém falar que você não consegue, que você não é capaz, que você não é digno, você vai quebrar e você vai olhar que você é sim, porque o Senhor te fez mais que vencedor. O Senhor te deu qualidades, o Senhor te deu características para você ser uma pessoa que, como Paulo, aprendeu a se humilhar. E quando a gente passa por isso, como eu disse, não tem como a gente impedir. Mas eu tenho como impedir que essas palavras se tornem a minha verdade. Eu também já falei aqui, o que é uma mentalidade? É quando pensamentos, eles se tornam presentes na minha vida. O problema não é pensar, de repente, que eu sou uma coisa, eu sou outra, ou ouvir isso. O problema é quando eu acredito que é aquilo que falaram, ou aquilo que eu estou pensando, eu assumo como a minha verdade. Aí se torna a minha mentalidade. Agora, quando é que não vai se tornar a minha mentalidade? Quando eu levo o pensamento cativo à obediência a Cristo. Porque eu tenho a mente de Cristo. E eu não vou deixar que esses pensamentos tragam para mim sentimentos de dor, de sofrimento. Porque eu sei que o Senhor levou naquela cruz. E se, enfim, eu não consigo, graças a Deus eu me libertei disso, porque a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, a gente nunca vai conseguir fazer o que todo mundo quer. Então, o que importa é você ter a consciência de que você está fazendo a coisa certa. Você está agradando a Deus e você está fazendo aquilo que você foi chamado. Se as pessoas se incomodam e não gostam, é problema delas. Você vai fazer aquilo que você sabe que você foi chamado para fazer. Amém? Nós temos que nos valorizar até o ponto em que qualquer tentativa de humilhação por parte de outra pessoa seja indiferente para nós. Então, se valorize, a ponto de alguém falar alguma coisa, você desprezar, só que não é da noite para o dia. Porque essa ferida, ela precisa se cicatrizar. E no momento que essa ferida se cicatrizar, você vai aprender. Quando alguém falar alguma coisa e te humilhar, você vai saber quem você é. E aquilo que a pessoa tentou fazer com você não vai dar certo. Porque você sabe quem você é. Quando eu não tenho identidade, eu preciso pegar, eu preciso saber o que as pessoas pensam de mim. Mas quando eu tenho plena convicção de quem eu sou, de quem Deus me fez, de quem eu sou filho, e quais são as minhas características, e qual é o meu DNA, essa palavra vai ficar no ar, você vai amarrar, você vai quebrar, e ela não vai ter poder, não vai ter importância na sua vida. Mesmo até que ela veio, te machucou, te ofendeu, mas você vai limpar o seu sentimento e você vai declarar que você não é isso. Amém? Agora que entendemos que isso é um ataque à nossa identidade, cujo objetivo é nos causar dor, vamos agir. Então, se eu conheço o meu inimigo, eu conheço a intenção dele, eu conheço a arma que ele vai usar, então o que eu tenho que fazer? Me defender. E a minha defesa é buscar minha identidade em Cristo, é buscar minha autoestima, é saber o que Deus pensa, o que Deus falou, quem eu sou. E é isso que é a minha verdade. O resto não importa. Se a pessoa falou com raiva, se ela falou por um momento, se ela falou porque ela tem inveja, é problema dela. Eu sei quem eu sou e ninguém vai mais me moldar. Eu tenho a imagem e a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vou cada vez mais buscar ter essas características para que eu não sofra mais a ação da humilhação. Amém? Então, vamos começar a valorizar-nos, a não depender tanto da aprovação externa e acreditar que somos bons e capazes. Amém? Glória a Deus. Eu peguei 2 personagens. Eu vi aqui um homem e uma mulher, até para a gente poder se identificar mais. O primeiro personagem que tinha essa ferida foi Ana, né? A gente conhece 1 Samuel, a palavra fala, conta a história de Ana, que era uma mulher casada com Eucana, um homem, eles temiam a Deus.
E Ana não podia ter filhos porque era estéril. E eles temiam a Deus. E todos os anos, quando eles iam adorar a Deus, eles iam para o templo, ela chorava porque ela via que ela não tinha filhos. Aquilo para ela era uma humilhação. Aliás, na sociedade, né, a mulher que não tinha filhos, ela era considerada amaldiçoada. Era um motivo de humilhação e de vergonha, porque a mulher, principalmente naquela época, ela tinha a principal característica de ter uma família, né, de gerar filhos, enfim. Então, ela se sentia totalmente desvalorizada, humilhada, rebaixada, porque Eucana, mesmo amando Ana, ele se casou com outra mulher porque ele queria gerar filhos, e dentro da lei estava previsto isso. Então, olha só como era humilhante para ela ter que aceitar uma outra mulher para dar os filhos para o seu marido. E como a palavra fala, embora Ana amasse mais Ana e achava que podia dar para ela, podia ser melhor para ela do que 10 filhos, do que 7 filhos, Ana não se satisfazia. Por quê? Porque era para ela uma humilhação não gerar filhos. É como se Deus, né, tivesse esquecido, e ela ia, e onde ela ia, ela não tinha filhos, ela era envergonhada, ela era humilhada por essa situação. E, mais do que isso, além disso, Penina, a sua rival, a provocava e humilhava também ela. Então, ela tinha uma questão de ser humilhada pelo fato de não poder ter filhos, que independia dela, assim como tem coisas que independem de você, e as pessoas acham que têm o direito de te humilhar, porque você não tem poder sobre isso, como era o caso de Ana. E ela tinha uma rival que provocava, que deu filhos para o seu marido e provocava ela todos os dias, a ponto de irritar. Então, nós vemos aqui que Ana vivia a humilhação por não poder gerar, se sentia rebaixada e era provocada, e isso fazia com que ela sofresse mais. E olha só, quando uma pessoa é humilhada, o primeiro pensamento que vem à mente é o complexo de inferioridade. Então, a pessoa que tem essa questão da humilhação, ela nunca se acha capaz, inferior, e ela começa a desenvolver complexos. E nós vemos aqui, quando Ana, ela ouvia tudo aquilo, ela rasgou o seu coração. E ela foi, e ela resolveu aquele dia, aquele ano que ela foi, como todos os anos, ela chorava, ela não comia, mas quando ela chegou lá, ela resolveu mudar o seu comportamento. Ela resolveu mudar, ela começou a enxergar que ela podia ter esse filho. Olha só que interessante, aquilo que nós estamos falando. Ela deixou de olhar para a humilhação de Penina, ela deixou de enxergar que ela era amaldiçoada por Deus e ela não podia gerar filhos, e ela acreditou que ela podia gerar esse filho. Ela acreditou que ela podia ter esse filho e não ser mais humilhada. Olha só, ela começou a concentrar a sua energia, a sua força naquilo que ela podia e não mais naquilo que ela não podia. E é muito importante a gente parar e pensar nisso. Porque quantas vezes você está gastando a sua força, a sua energia, você está despendendo tudo o que você tem, chorando, sofrendo, aceitando a humilhação e às vezes até mais, achando que você merece ser uma pessoa humilhada. Como ela fazia, ela chorava. E Eucana chegava, não, eu te amo, não, não. E ela continuava chorando, nada, ela não comia. Olha aí, os extremos, né? Que fazia ela não ter vontade de comer. Ela perdeu o prazer. E toda vez que ela tinha que ir para a igreja, para o templo, ela tinha que aceitar o fato de ser amaldiçoada. E nós precisamos quebrar isso. E um dia ela resolveu mudar isso na sua vida. E é isso que eu estou falando para você. Olha o exemplo de Ana. Talvez você carregue por anos uma ferida, uma dor, um complexo, uma baixa autoestima. Não se sente capaz, não se sente merecedor. Mas, quando você mudar esse pensamento, quando você olhar para dentro de você e entender que você pode, que Deus pode fazer isso, porque você pode ser um ser amável, você pode ser uma pessoa que não vai ficar mais debaixo da humilhação e da maldição, mas você é uma pessoa que tem direito à bênção.
Ana acreditou que ela podia ser abençoada. Ela acreditou que Deus podia, porque ela começou a entender o caráter de Deus. Ela começou a entender que, como filha de Deus, ela poderia sim gerar essa criança. E ela ainda foi específica. Ela disse: o Senhor me deu um filho homem, que ainda era algo, né, mais assim querido pelos homens, ter um filho homem por causa de ser o herdeiro, de ser o sucessor. Então ela almejou o que tinha de melhor. Ela aceitou a ideia de ser alguém que ia gerar aquilo que tinha de melhor, não que a mulher não fosse valorizada, mas entenda nesse contexto, né, daquele momento da sociedade. Então, olha esse contexto. Às vezes você acha que não merece nada, não tem direito, não. Comece a mudar. E entender que, como filho e filha de Deus, você tem o direito, sim, por mais que você foi humilhado. Por mais que as pessoas arrancaram essa oportunidade, por mais que você sempre pensou em fazer as coisas para as outras pessoas e não pensou para você. Hoje é dia de você falar: eu vou me agradar. Hoje eu vou me abrir e eu vou buscar essa autoestima, porque eu sei que eu sou capaz. Tem um Deus que pode sim quebrar essas maldições, essas palavras que hoje refletem na minha vida, mas que eu não quero mais. Eu não quero mais. Ela foi lá e falou: eu vou chorar tudo o que eu tenho para chorar hoje. Mas eu não vou chorar mais, porque eu acredito que Deus hoje pode enxugar as minhas lágrimas, mudar a minha história e me fazer gerar essa criança. E a palavra fala que foi ali Eli e viu ela chorando, achou que ela estava embriagada. Ela falou: não, a minha alma está em amargura. Ela derramou a amargura dela diante de Deus. Derrame a sua amargura, derrame a sua dor, derrame o seu sofrimento para aquele que pode hoje te curar. E sabe como Deus vai fechar essa ferida? Te honrando, dando a promessa, fazendo você ser não mais a pessoa marcada com essas características, mas uma pessoa que vai ser honrada. Amém? No lugar da tua vergonha, você vai ter dupla honra. A palavra fala que Eli abençoou e falou: vai em paz, e Deus conceda o desejo do teu coração. Ela recebeu a bênção de uma autoridade espiritual: e eu te abençoo, eu te envio para viver os dias mais felizes da sua vida. Eu te envio e declaro que toda maldição é quebrada da sua vida. Todas as marcas, todos os complexos, todo o sentimento de inferioridade, de impotência, estão quebrados na tua vida. Você tem direito e vai ser feliz, porque Deus te fez para ser um vencedor, uma vencedora. E eu te envio para você começar a viver os dias mais felizes da sua vida, porque no lugar da tua vergonha, você vai ter a dupla honra em nome de Jesus. E sabe o que a palavra fala? Que Ana chegou em casa, coabitou com seu marido, e Deus se lembrou de Ana. Ah, meu Deus, é maravilhoso a gente saber que a nossa oração, a nossa entrega, a nossa convicção, a nossa fé, aquilo que eu começo a acreditar que eu posso, eu começo a viver. E a palavra fala que Ana concebeu e gerou o Samuel. Mas sabe o que é maravilhoso? Ela não gerou só o Samuel para entregar para Deus. Ela gerou filhos e filhas. Sabe o que é isso? Deus quebra a nossa esterilidade e faz a gente gerar muitos e muitos frutos. Um fruto que vai glorificar, um fruto que vai honrar o Senhor, mas um fruto também que vai nos honrar, que vai quebrar todo estigma, toda maldição e vai fazer a gente ser digno e digna de viver tudo que nós temos de direito. Amém? E esse período de humilhação e vergonha que você viveu vai ficar para trás. O segundo exemplo, para nós terminarmos, é o de Jó. Já estamos acabando, queridos. Jó 19:5. Pensam que são melhores que eu e usam minha humilhação como prova de meu pecado. A gente sabe o que aconteceu com Jó. Ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu os seus servos, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua saúde, ele ficou num estado deplorável.
cheio de feridas no seu corpo. Mas mesmo assim, Jó, mesmo até ter amaldiçoado o dia que nasceu, ele falou, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. A palavra fala que Jó não blasfemou. A mulher dele falou, amaldiçoa o teu Deus e morre, mas ele não fez isso. Mas chega um momento da sua vida, da sua calamidade, ele já estava humilhado, como Ana. Já estava vivendo uma situação que parece que Deus me abandonou, Deus acabou, Deus permitiu a desgraça acontecer na minha vida. Mas vieram os amigos e começaram a acusá-lo, e dizendo que tudo o que ele estava passando era por motivo do seu pecado. E aqui nós vemos Jó ver os seus amigos, ele já tinha perdido tudo, só tinha a mulher dele. E os amigos em quem ele queria que estivesse ali, dando força, ajudando, apoiando, eles abriram sua boca para humilhar ainda mais Jó. E eram 3 esses amigos. Então nós vemos que a atitude dos amigos de Jó só pioraram a sua dor e acrescentavam ainda mais angústia ao sofrimento dele. Né? Como diz, sofrimento é pouco e bobagem, né? Desgraça é pouco é bobagem. A pessoa parece que quando te vê mal vai lá e pisa mais ainda. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Por estarmos passando uma situação já de humilhação, vem as pessoas e nos ofendem, nos diminuem, nos agridem e falam coisas que fazem com que a dor que já estamos sentindo seja ainda pior. Por isso que a ferida da humilhação, ela traz consequências terríveis. E a palavra fala que por 10 vezes os amigos de Jó o humilharam. Não foi uma, nem duas, 10 vezes. Querido, é horrível, você sabe disso. Você ouvir sempre da boca de alguém que você ama, de quem você gosta, de quem você tem uma afinidade, a pessoa vir e falar coisas difíceis, é muito ruim. Mas, em meio àquela aflição, angústia e dor, Jó acreditava no Senhor e não perdeu a esperança de estar diante dele. Olha aqui no versículo 25 de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Sabe o que a palavra fala? Que Jó orava pelos seus amigos, ou seja, por mais que fosse difícil tudo que ele estava vivendo, e ainda ter a humilhação dos seus amigos, ele orava por eles. Ele acreditava que a sua identidade como homem de Deus não tinha sido perdida. Ele pode ter perdido tudo, mas ele sabia que ele continuava sendo um homem honrado, mesmo não tendo nada. O que Paulo falou, aprendi a ser humilhado. Porque quando eu sei quem eu sou, quando eu conheço o verdadeiro caráter de Deus, mesmo passando pelos dias mais tenebrosos da minha vida, e ouvindo as coisas mais horríveis que eu poderia ouvir, eu vou crer, o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. Ele sabia que em algum momento Deus mudaria a sorte dele, como de fato fez. E a palavra fala que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Não perca a sua identidade. Não deixe de ser uma mulher, um homem de Deus, uma pessoa que crê mesmo diante de coisas tão difíceis e humilhantes que você esteja passando. Olhe para o autor e consumador da tua fé, o meu e o seu Redentor. Ele vive e ele vai restaurar a nossa sorte. E ele vai mudar a nossa sorte, como Deus honrou Ana, dando a ela um Samuel e dando filhos e filhas. Como Deus honrou a vida de Jó, dando em dobro tudo que ele perdeu. E é isso que você vai viver. O Senhor vai te restituir. E você vai ver com os teus olhos a tua sorte sendo mudada. Porque você não perdeu a sua identidade de um homem ou mulher de Deus. Você não perdeu a sua fé. E mesmo até machucado e sofrido por tudo que você passou, você sabe que o teu Redentor vive. Amém? Jó orou pelos seus amigos e viveu a dupla honra, sendo restituído de tudo. E é possível vencer a humilhação, porque quem for humilhado será exaltado pelo Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Fiquem com essa palavra. Que essa palavra entre no teu espírito
e que você entenda, porque nós temos aqui vários exemplos na Bíblia, mas eu achei esses dois exemplos de Ana e de Jó tão propício para esse momento. Porque quantas vezes a gente se sente estéril, quantas vezes a gente não se sente produtivo, a gente não consegue gerar um fruto em alguma área da nossa vida. Porque, de repente, fomos humilhados, não nos sentimos capazes, merecedores, mas a graça do Senhor nos basta. A certeza de que eu não vou olhar para aquilo que eu não tenho, mas eu vou olhar para aquilo que eu sei que Deus pode me dar. Eu vou olhar para aquilo que Deus realmente é. Ele é meu Pai, o Pai das luzes, de onde vem toda a boa dádiva, vem todo o dom perfeito. Ele é o Deus que pode chamar a existência o que não existe. É o Deus que vai transformar a minha vergonha em dupla honra. Por isso, busque essa autoestima. Busque essa identidade em Cristo. Não se molde aquilo que você ouviu uma vida inteira, mas saiba quem você é em Cristo Jesus. E quando você olhar e valorizar isso, você vai deixar de ser o coitado, a vítima, você vai deixar de ser a pessoa estéril e você vai começar a gerar frutos que você nem imagina. E a outra condição, quando a gente acha que a gente perdeu tudo, as coisas boas foram tiradas de nós. No caso de Ana, ela não tinha. No caso de Jó, ele tinha muito. E é o que acontece, às vezes, a gente já teve tanta coisa e hoje não tem. E a gente começa a se achar complexado, humilhado por isso. E vem pessoas que acabam nos rebaixando ainda mais. Mas quando o nosso olhar está no Senhor e a gente sabe que o nosso Redentor vive, a gente sabe que Ele pode mudar a nossa vida, mudar a nossa sorte, se a gente não desistir, não perder a nossa identidade e continuar sendo a pessoa fiel, a pessoa obediente, a pessoa que crê que Deus é poderoso para nos dar infinitamente mais aquilo que podemos pedir ou pensar. Esse é o nosso Deus. Que você fique com essa palavra. Que o Espírito Santo te encha de esperança, te encha de fé e faça você olhar que tem um caminho para você. E esse caminho, só você pode decidir se vai percorrer ou não. Só você pode fazer a escolha de continuar chorando, não comendo, e sempre se sentindo humilhado quando você vê tantas pessoas fazendo e realizando coisas. Ou quando você vê que tudo que você tinha foi tirado de você. Ou você pode hoje dizer, eu posso viver a dupla honra, eu posso ser restituído de tudo que eu perdi. E eu posso vencer e aprender a ser humilhado e saber que no dia certo Deus vai me exaltar. E Ele vai fazer com que eu seja honrado. E essa honra, querida, eu vou te falar, não vai vir de ninguém, vai vir de Deus na sua vida. Eu queria até ter tempo para poder contar a minha experiência, mas fica para um outro momento. Mas eu vivi isso na minha vida. E eu percebi essa ferida ainda na minha infância, quando houve uma situação que eu fui humilhada por uma professora. E depois, mais na frente, eu fui humilhada e eu tive palavras duras de uma pessoa que eu amava muito. E isso gerou dentro de mim uma ferida de humilhação. Só que eu busquei, assim como eu busquei na cura da depressão, do abandono, né, da rejeição, eu busquei a cura no Senhor. Eu queria contar com mais detalhes, mas só para resumir. E o Senhor me fez conhecer a minha identidade. O Senhor me fez realmente entender quem eu era em Cristo Jesus. E que mesmo que essa pessoa tinha essa opinião a meu respeito, ou mesmo as coisas que ela falou para mim, me feriram, me machucaram, me menosprezaram, e que fizeram até por um momento eu até concordar e achar que era aquilo mesmo, eu resolvi romper, quebrar e buscar a minha verdadeira identidade. Por isso eu posso dizer para vocês com toda a convicção, eu fui restaurada, eu fui curada. E essa ferida da humilhação não me destruiu como as outras feridas, porque eu busquei essa identidade e eu sei quem eu sou. Eu sei o valor que eu tenho. Deus me levantou, Deus me ungiu, Deus me constituiu. E eu não tinha nada disso, eu não enxergava nada disso na minha vida. Eu não me via competente para fazer as coisas que eu faço hoje. Mas o Senhor tirou do meu coração, tirou dos meus olhos esse olhar
ruim que as pessoas me fizeram eu me enxergar. E aquele espelho, né, que eu me enxergava, ele foi quebrado. O Senhor me fez refletir realmente a minha verdadeira imagem, a imagem e semelhança do Senhor. Por isso eu me apeguei à palavra, eu me apeguei ao meu chamado, eu me apeguei às verdades de Deus, eu me apeguei àquilo que o Senhor fala quem eu sou. E quando eu busquei isso, eu desmoronei, né? Desmontei aquelas máscaras, porque não era uma só, né? Eu tirei essa máscara e eu comecei a me valorizar, a buscar essa autoestima, porque eu tinha complexos, eu tinha muito do que foi falado aqui. Mas eu passei a ter consciência de quem realmente eu era, a minha identidade em Cristo Jesus. E você não vai perder a sua identidade. Você vai buscar essa identidade e você vai saber que Deus tem o melhor para a sua vida. E, de fato, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. Isso não quer dizer que eu não tenho luta, não tenho problema, não tenho dificuldade, mas como Paulo eu posso falar, tenho aprendido a ser humilhado, como também ser honrado e exaltado. E a vida muitas vezes vai te levar a passar por situações onde você vai estar bem, outras não bem, outras você vai estar, né, mais capacitado, outros momentos menos, outro com mais força, outro com menos força, mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque nada e ninguém vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Aleluia. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que traga entendimento, que te traga força e que você procure realmente esse caminho de cura, porque só você pode mudar a sua história. Como esses homens mudaram, como tantos outros exemplos que nós temos na Bíblia, que esses homens tomaram a decisão de viver o que Deus tinha para eles. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo tão maravilhoso, por esta célula, por cada um que está aqui, Senhor, e que acompanhou essa ministração. Aqueles que vão, Senhor, ainda ter a oportunidade de ouvir, de participar. Meu Deus, eu te peço, Espírito Santo, traz a revelação, traz o entendimento. Aquilo que está encoberto venha a ser revelado. Eu quero te pedir, Senhor, cura aqueles que estão machucados, aqueles que estão feridos, aqueles que, Senhor, foram humilhados. Oh, meu Deus, que estão debaixo de complexos, com sentimentos de inferioridade, Senhor, que não conseguem viver a vida plena que o Senhor deu. Eu te peço agora, quebra, meu Pai. Eu desligo toda a palavra maldita lançada sobre a tua vida. Eu desligo tudo aquilo que você viveu, que você se sentiu inferior, desprezado, diminuído, inferiorizado. Eu quebro, desligo da tua vida agora. Que você sinta o amor do Senhor, que te levanta hoje, porque o Senhor não te abandonou, o Senhor não te esqueceu, e o Senhor hoje faz com que esta palavra entre no teu espírito, e todo pensamento que não vem de Deus, o pensamento de Deus é pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Eu peço agora, leva cativa a obediência, se sujeite ao Senhor, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Todo estigma, toda malignidade que entrou e que formou em você um caráter, uma personalidade, de quem tem essa ferida do masoquista, eu desligo, quebro e declaro que você é feito à imagem e semelhança do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem paternidade espiritual, você tem o DNA de Jesus Cristo, e a partir deste momento você vai começar a escrever uma nova história, porque foi isso que Jesus fez por você naquela cruz. Ele rasgou a cédula de dívida, ele quebrou as maldições e ele te fez bendito para que você pudesse viver uma vida plena e feliz. Eu profetizo e declaro esta bênção sobre a tua vida e te abençoo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Recebe a tua cura em nome de Jesus. Amém? Vamos melhorar essa autoestima. Vamos começar a fazer coisas que
trazem para nós alegria, que traz para nós prazer, que traz para nós, né, coisas boas que o Senhor já determinou e escreveu para que a gente vivesse. Amém? Olhe sempre na perspectiva daquilo que você é, através dos olhos de Deus. Amém? E você não vai mais aceitar que te mudem, né? Te coloquem essa moldura, essa máscara, essa personalidade que não faz parte daquilo que Deus fez você. Amém? Em nome de Jesus. Nós abençoamos, amém? Bom descanso para vocês. Bom descanso. Amo vocês, queridos. Deus abençoe. Comentem lá no grupo do WhatsApp.